Olá para você que assiste o Portal UAI. Meu nome é Ana Mendonça, eu sou colunista de política do jornal Estado de Minas. Hoje a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios Eduardo Azevedo, deputado estadual. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Ana. Um prazer estar aqui para a gente poder estar trazendo um bate-papo descontraído sobre a nossa vida pública. Prazer te receber aqui no Estado de Minas. Dividindo essa bancada comigo tá a Alessandra Mello, repórter de política do jornal. Tudo bem, Ale? Tudo bem, obrigada pelo convite, obrigada por aceitar participar do nosso programa de entrevista. Eu que agradeço, Alessandra, a oportunidade de estarmos aqui no Estado de Minas. Deputado, o senhor é candidato à reeleição. Por que tomou essa decisão? Olha, Ana, a gente entende que existe um projeto a ser concluído. E muitas pessoas questionam isso para mim. Eduardo, você tem capital político para tentar uma vaga na Câmara Federal. A gente não discorda disso. A gente fez um bom trabalho, mas o trabalho ele precisa ser concluído. Então, eu entendo que durante esses 4 anos de mandato, nós estamos finalizando agora o 4º ano, eu não consegui fazer aquilo que realmente precisava ser feito por todo o nosso Estado, no quesito de representatividade. Então, eu entendo que eu preciso continuar como deputado estadual para que esses projetos possam chegar até a população. Porque uma das principais vertentes que eu valorizo como deputado estadual é a presença. O deputado, o que ele faz? Ele legisla, fiscaliza e destina emendas. Só que a presença junto à população é extremamente importante. Então, para dar continuidade a um projeto para Minas Gerais, para também ter mais presença junto com a população, eu decidi continuar como deputado estadual. O senhor decidiu essa vaga também pelo fato do seu irmão, o prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo, ser candidato à Câmara? Não, de fato, de forma nenhuma, porque até então, quando o Gleidson realmente viu que ele tinha uma oportunidade de poder dar continuidade ao trabalho que ele faz por Divinópolis, já que está na reeleição e não consegue agora vir para mais um mandato, ele até queria vir como deputado estadual. Fui eu que bati o pé e conversei com ele. Não, se você quiser vir, você venha para a federal e deixe eu continuar. O natural seria o senhor subir isso, e ele vir para o seu lugar, né? Isso realmente Por que isso não aconteceu? Porque eu preciso continuar como deputado estadual. Foi uma conversa que nós tivemos, falei com ele, se você quer vir como deputado, vou te pedir uma coisa, que você venha como deputado federal, e ele prontamente concordou e aceitou. Aqui você falou, o processo natural era isso, é que eu subisse o cargo e o Gleidson viesse para estadual. Mas eu acho que não é o momento de eu subir o cargo. O momento agora é pensar em acabar de realizar aquilo que nós começamos a realizar e ainda não foi concluído. Deputado, essa proximidade, essa permanência do senhor como deputado estadual permite que o senhor fique mais perto das bases, né? Não precise ir para Brasília nessa agenda de terça a quinta, durante a semana. Isso tem também a ver com algum plano futuro para a Prefeitura de Divinópolis? Olha, eu fui muito questionado sobre isso, tá, gente? Até porque agora eu tenho que dizer para vocês que eu não posso ser candidato a prefeito de Divinópolis porque a legislação não permite que eu seja, porque o Gleidson não pode fazer sucessor durante os próximos 4 anos. Mesmo que ele venha descompatibilizar agora antes do término do mandato para concorrer a uma cadeira na Câmara, eu não teria habilidade jurídica ou capacidade para poder estar assumindo a prefeitura. Mas isso não descarta a possibilidade de, num futuro próximo, a gente também deixar o nosso nome à disposição, caso haja um clamor da população. Mas no momento não é essa questão da proximidade da prefeitura, é a questão mesmo de dar continuidade aos nossos trabalhos aqui no Estado. E o senhor vai permanecer no PL, porque o partido do senhor, PL, ainda não se decidiu o caminho, o rumo que ele vai tomar na disputa pelo governo de Minas. O irmão do senhor, senador Cleitinho, está no Republicanos, é o que desponta em todas as pesquisas, com ampla vantagem em relação aos outros concorrentes. Nessa definição aí, é possível que o senhor saia do PL e vá, por exemplo, para o Republicanos? Há possibilidade, caso não haja uma composição entre o PL e o Republicanos, porque seria uma coisa contraditória. O meu irmão está disputando uma vaga para o governo de Minas, no partido que é o Republicanos, o PL não está apoiando. Mas eu ainda espero que tudo contribua para que o PL realmente possa estar aliado com o Cleitinho nas eleições desse ano. Até porque, se você me perguntar, Eduardo, você quer sair do PL? Eu não tenho pretensão nenhuma em sair do PL, porque é um partido que eu identifico muito com aquilo que a gente realmente traz como a filosofia e ideologia do nosso mandato. Falando sobre articulação, deputado, seu irmão esteve aqui na semana passada e ele falou exatamente sobre isso, porque ele também está numa posição ali delicada, ele é cotado para ser vice do Simões, que é rival do seu irmão na disputa, mas ele disse também que não gostaria de trocar partido, e ele é do Novo. Como o senhor enxerga essa situação? Porque a gente tem 3 irmãos ali,
um candidato a governador e palanques distintos. Sim, eu entendo que o Gleidson ele vai naturalmente, dentro desse processo agora da janela, acabar migrando para os republicanos. Então o senhor acredita numa mudança também de partido do seu irmão? Acredito. Para o Republicanos ou para o PL? O Gleidson provavelmente ele vai para o Republicanos. Embora o PL também já fez convite para o Gleidson, mas eu creio que ele vai para o Republicanos pela proximidade que ele tem com o Cleitinho, porque até para que ele possa ter mais visibilidade dentro do Estado, porque ele pretende vir como candidato a deputado federal e essa visibilidade fora de Divinópolis o Cleitinho pode dar para ele e seria uma, digamos assim, uma dobradinha perfeita ele estando no mesmo partido do Cleitinho. Então teremos os 3 irmãos no mesmo palanque, com certeza. Com certeza, isso aí a gente sempre falou, né? Eu espero que o PL possa realmente firmar essa parceria aí com o Cleitinho e a gente espera agora, correndo atrás do tempo, que o tempo é curto, até o dia 3 de abril, que tudo isso possa estar definido. Falando sobre a candidatura do seu irmão, como que você enxerga esse momento para ele? Ele é líder nas pesquisas, aparece aí na frente, mas ainda tem um problema ali de articulação contra os apoios. Eu acho que as coisas tendem, Ana, a migrar de forma naturalmente. Eu sempre defendi, todas as vezes que a gente esteve juntos, que a direita precisa ter uma candidatura única aqui dentro do Estado. É necessário que haja humildade, sabedoria e não pensar em projeto pessoal. A gente tem que pensar num projeto de Minas, num projeto para o Estado. Então, nada mais justo do que realmente a direita avaliar e mostrando os dados hoje, como saiu mais uma pesquisa hoje, recentemente, a mais nova, mostrando que o Cleitinho está com mais de 40%, se não estiver enganado, me corrija, de 46% das intenções de voto, é mais que justo que a direita esteja alinhada com aquele nome que tem mais chances reais de ser eleito governador de Minas. O irmão do senhor pontuou super bem nas pesquisas, a pesquisa publicada ontem pelo Jornal Estado de Minas, inclusive sugere a possibilidade até de, nessa toada, ele ter uma vitória até no primeiro turno, o que indica os números do momento. E mesmo assim, com esse destaque nas pesquisas, sempre pontuando, desde o começo dos levantamentos, ele sempre aparece em primeiro. O senhor acha que há um certo preconceito contra a candidatura do seu irmão por parte, por exemplo, do PSD, do Simões, do Novo, que não aceita essa composição e quer sugerir o nome do vice-governador? Olha, eu não digo preconceito, mas eu digo mais uma questão mesmo de projeto de continuidade do governo atual. Porque todos nós sabemos que o Zema agora vai descompatibilizar, porque ele pretende disputar as eleições presidenciais e com isso Matheus Simões vai assumir o governo do Estado. Então eu entendo que é um projeto do Novo e do PSD também e dar continuidade àquilo que está sendo feito durante o mandato do Zema. Só que é aquilo que eu falei, a questão agora é humildade e reconhecer que nós precisamos estar unidos, porque a gente não pode permitir que um projeto pessoal interfira um projeto que é macro, que é um projeto estadual. Então, se há necessidade de nomes recuarem, é mais sábio do que isso que você disse agora. Se realmente houver apenas um nome da direita, apenas um nome que venha disputar e tiver toda essa composição entre PL, entre republicanos e entre o Novo, há chance sim de a eleição ser ganha no primeiro turno. Mas tudo é conforme o tempo. Eu sempre digo, gente, ninguém tem que entrar de salto alto no gramado achando que já ganhou, de forma alguma. Eu sempre falo isso com os meus assessores, falo isso com a minha equipe. Quando começo a campanha eleitoral, eu tenho só o meu voto garantido. Eu tenho certeza que eu vou votar em mim. E os demais? Se eu não trabalhar, se eu não mostrar plano de governo, se eu não mostrar por que eu quero estar ali, a população não vai confiar em mim e voto. Então, assim, muito indefinido. Há chance de ganhar no primeiro turno? Há chance. Mas essa chance, ela só é real se houver uma candidatura única do lado da direita. Eu digo preconceito, deputado, porque às vezes a gente ouve, assim, falas assim, o senador Cleitinho não tem preparo. Inclusive, o vice-governador Matheus Simões esteve aqui com a gente no estado de Minas e ele deu uma declaração deixando a entender que ele acreditava que não era o tempo do Cleitinho nesse momento de ser governador por falta de preparo. Como o senhor enxerga isso? Eu sempre falo que a gente já está acostumado a lidar com isso. Nós passamos por essas mesmas críticas quando o meu irmão veio prefeito de Divinópolis em 2020. Divinópolis era governada pelo mesmo grupo político durante 30 anos. Só mudava quem estava na cadeia. E quando o Gleidson colocou o nome dele como candidato a prefeito de Divinópolis, houveram muitas críticas. Mas esses verdureiros, porque a gente vem de uma família simples, realmente nós somos verdureiros, a gente leva isso com muito orgulho, a gente não vai tirar isso da nossa essência, eles não estão preparados para poder administrar uma cidade de 250 mil habitantes. Mas o Gleidson sempre defendeu a narrativa seguinte, durante os seus posicionamentos políticos e durante os debates que haviam. Ele disse,
Basta ser honesto e não roubar e ter um secretariado técnico. E é aquilo que a gente sempre vai defender, a honestidade com bom uso do dinheiro público, representando os interesses da população, não os interesses de um projeto político, que é sempre o que o Gleidson fez, e isso foi comprovado agora nas eleições de 2024. O Gleidson foi reeleito com uma votação expressiva, histórica, passando em mais de 83 mil votos para a reeleição dele, mostrando que realmente o trabalho deu efeito em Divinópolis. Óbvio, nós estamos falando de dimensões completamente diferentes. Nós temos um estado grande, um estado que é muito promissor. Um estado endividado, né, deputado? O colégio eleitoral, um estado que passa por um momento de uma crise financeira muito grande, muito desafiadora. Então, o próximo governador, ele vai ter muitos desafios para poder cumprir, para poder conseguir administrar esse estado. Mas eu entendo que se realmente o Cleitinho for o próximo governador, se isso se consolidar nas eleições de outubro, eu tenho certeza que o Cleitinho irá trazer um secretariado técnico e competente que terá condições de conduzir o nosso estado. E a gente sabe muito bem, todo mundo sabe, que na grande maioria, ou em todos os casos, a parte do prefeito, a parte do governador e a parte do presidente é fazer política. Quem faz a gestão é o secretário. Então eu tenho certeza que nós teremos um secretariado técnico que terá competência suficiente para poder administrar o estado. Os desafios são grandes, mas nós não podemos também cruzar os braços frente aos desafios que nós temos. Ainda sobre as críticas ao seu irmão, ele também recebe uma crítica de parte do eleitorado de direita do fato dele apoiar pautas sociais, ser mais ligado a pautas que têm mandato ali, ligação com o presidente Lula, a escala 6x1, o auxílio gás. Como que você enxerga isso? O Cleitinho sempre teve a narrativa de estar construindo a sua carreira política e estar representando o povo. Então o Cleitinho sempre votou aquelas pautas que realmente são alinhadas com a questão popular mesmo. Isso é uma pauta que ele defende desde quando ele era vereador. Isso não vem agora. Isso é o jeito dele de fazer política. Ele foi assim quando ele foi vereador, foi assim quando ele foi deputado e está sendo assim enquanto senador. Ele não está simplesmente jogando para a galera. Ele está mostrando aquilo que realmente ele é na sua essência. Eu te fiz essa pergunta porque o senhor é colocado como o irmão mais conservador. Sim. Os seus dois irmãos ali defendendo pautas mais sociais e você mais pautas de costumes. Isso te incomoda? Não, eu levo isso com muita naturalidade, porque eu entendo que, embora nós sejamos irmãos, nós discordamos em certos pontos. E realmente esse fato de trazer para mim essa atribuição de defender mais as pautas da direita, de ser mais conservador, sempre vai ser pertinente do meu mandato, porque é a minha essência. E eu preciso, eu digo assim, eu não tenho que incorporar um personagem durante a vida pública. Eu preciso passar para as pessoas aquilo que eu sou na essência. E a minha essência é assim, muito antes de ser político. E o senhor é a favor da escala 6x1 e do Vale Gás? Eu sou a favor que utilize a mesma escala dos Estados Unidos, por hora. Eu sou a favor dessa narrativa, porque o negócio é o seguinte... Qual é a escala? Quem quer trabalhar, ganhar por hora. Quem quer trabalhar pouco, ganha pouco. Quem quer trabalhar muito, trabalha muito e tem um resultado produtivo. Eu sou a favor dessa escala. E o Vale Gás? Eu não sou contra nenhum tipo de assistencialismo. De forma ao contrário. A gente sabe que o assistencialismo ele é necessário quando a população realmente precisa. O que eu sou contra e sempre levantei para defender são quando você usa o assistencialismo como massa de manobra para poder ganhar as eleições. Então isso eu acho errado. Então eu não sou contra o Vale Gás. Agora, a forma como o governo federal conduziu um voucher para a população, eu não concordei, eu me posicionei contra. Porque antigamente a pessoa recebia o recurso, tinha a liberdade de poder comprar o seu botijão de gás onde ela queria. Agora não, agora ela fica mais amarrada e engessada a comprar empresas que são conveniadas com o governo. Então eu não sou contra, eu sou contra a forma como está sendo conduzido o programa. Deputado, o senhor é do PL. Dentro do PL, a gente tem o presidente do partido, Domingos Sávio, que vem trabalhando ali numa candidatura do Matheus Simões, que é contra o seu irmão. Como que fica essa articulação política? Qual é a sua relação com o Domingos Sávio? A relação com o Domingos Sávio é muito tranquila. Até na última sexta-feira estive conversando com ele muito tempo no gabinete a respeito de projetos, tanto do Estado quanto também do Brasil, do PL a nível nacional. Olha, eu acho que isso, quando a gente vê uma proximidade do Domingos Sávio com o Matheus Simões, eu acho que é mais construção de narrativa, porque até então eu não pude presenciar ou chegar até mim um conceito de que o Domingos Sávio esteja trabalhando contra o Cleitinho. Isso seria mentira. Isso não acontece, porque a conversa que nós tivemos, ele falou assim, Eduardo, eu não posso ainda, como presidente do partido, manifestar um apoio ao Cleitinho. Por quê? Porque eu dependo completamente da composição da chapa para a presidência. Enquanto essa chapa não for definida e realmente nós não tivermos a definição de com quem o Flávio Bolsonaro vai querer andar aqui em Minas Gerais
para que tenha um parâmetro político, se é o Cleitinho ou se é o Matheus Simões, é mais nada do que justo do Domingos Sávio se manter ainda imparcial e esperar o posicionamento. Isso foi questionado na reunião que nós tivemos. E ele falou para mim, falou assim, não sou contra o seu irmão, eu tenho certeza que ele não é, e ele está simplesmente esperando a posição nacional para que ele possa tomar seu posicionamento aqui como Estado. O senhor acha que essa também é a mesma postura do deputado federal Nicolas Ferreira, que tem rodado em Minas Gerais várias agendas com o vice-governador? Eu creio que sim, sabe? Porque o Nicolas é um cara muito articulado, um cara que realmente tem mostrado serviço e ele está junto com o governador trazendo resultados para a população. Até o próprio Nicolas falou, a gente ainda está muito indefinido no cenário e nós não podemos nos posicionar. Nós dependemos dessa composição a nível nacional. Agora, há uma divisão dentro do PL, né? Eu acho que ela, nos bastidores e algumas declarações das entrevistas, né, que a Ana vem fazendo, que o jornal vem fazendo, há uma divisão dentro do PL em relação com quem o partido vai caminhar. Há um grupo que está defendendo o Simões e um grupo que está defendendo o Cleitinho. Como fica isso, essa discussão dentro do partido? Realmente, isso foram conversas que tiveram entre reuniões do próprio partido, do partido, até a última reunião que eu participei foi na primeira segunda-feira de novembro do ano passado. Depois de lá, nós não tivemos mais. Eu creio que as próximas irão voltar agora. Quentes, hein? Quentes, e bem mais quentes do que as outras. Realmente, há sim, não digamos que há uma divisão, mas há uma divergência de apoio entre deputados do PL dentro da própria base do partido. E eu posso aqui citar nomes que eles me autorizaram assim falar, como o deputado Sargento Rodrigues, já declarou abertamente em reunião que não apoiaria Matheus Simões. Caporeso também, né, deputado? Deputado Caporeso também, que já falou claramente que não apoiaria o Matheus Simões. Outro deputado também que falou claramente que não apoiaria o Matheus Simões, Cabo Júnior Amaral. Então, realmente, houveram essas conversas, mas eu entendo que são divergências de apoio e não divisão dentro do partido. E o senhor citou 3 parlamentares ligados às forças da segurança, que é uma categoria que tem muita divergência com o governo Zema. O vice-governador Simões diz que não existe a divergência, que ela é liderada pelos sindicatos, mas a gente sente aí nas manifestações que aconteceram, nos posicionamentos dos próprios parlamentares, desse problema com a segurança pública. O seu irmão, inclusive, já se posicionou, o senador, em defesa das pautas das polícias. Como é que o senhor vê esse pedra no sapato do vice-governador, que é a segurança pública? Sem dúvida alguma, não só do vice-governador, como da gestão Zema. Não digamos que é uma pedra do sapato e, infelizmente, foi muito desgastado com a segurança pública devido às questões das recomposições salariais que não foram dadas para a segurança pública. Então, eu entendo que o próximo governador, seja o Cleitinho, seja quem for, ele precisa olhar mais para a segurança pública. Eu falo isso porque eu vivencio isso também. Eu sou membro... está lá na Assembleia, né? Eu estou lá na Assembleia, eu sou membro da Comissão de Segurança Pública, membro efetivo. Então, a gente tem discutido muito isso e por várias vezes nós, como parlamentares, temos tentado fazer com que essa recomposição realmente pudesse acontecer. Mas a gente sabe muito bem, a gente não pode julgar para a galera, a gente tem que ter uma posição madura, com bastante coesão, porque nós não somos ordenadores de despesas, nós simplesmente autorizamos o executivo a assim fazer, e por 3 vezes nós, como membros da Comissão de Segurança Pública, protocolamos junto aos reajustes dos demais servidores do Estado, quando foram pautados na Assembleia, a mesma recomposição fosse dada para a segurança pública. E, infelizmente, nós não conseguimos êxito, porque foi derrubado em plenário pelos deputados mais do centro. Mas a gente continua representando a segurança pública, continua trabalhando para que isso possa acontecer. E, assim, a gente teve no último dia 16 de dezembro de 2024, foi onde nós tivemos uma reunião muito produtiva com o governo, onde todos os deputados do PL, tanto da bancada federal quanto estadual, sentamos com o governador e estávamos pleiteando com ele 2 pautas importantíssimas para a segurança pública. Na realidade, eram 3. A recomposição salarial, o governador falou que não poderia bater o martelo e dar recomposição salarial naquele momento, que o Estado não tinha condições de assim dar. O bico legal, que a gente sabe que os policiais têm a dedicação exclusiva, e muitos deles hoje, principalmente os praças que estão ali realmente no início da carreira, precisam, às vezes, fazer alguma outra coisa para poder sustentar a sua família, porque o salário não dá, e a dedicação exclusiva acaba que gera problemas administrativos e até mesmo a desoneração para eles, e a questão do vale-refeição. Dessas pautas, 2 foram atendidas, que o governador ficou de nos dar o retorno a respeito do bico legal, mas ainda não nos deu, e nós estamos cobrando para que isso aconteça, mas o vale-refeição nós conseguimos através dessa construção, que começou no valor de R$50, e me parece que o reajuste agora passaria para R$75 dia. Então a gente vai continuar cobrando essa valorização do governo, que é onde eu acho que realmente houve esse desgaste, porque as forças de segurança pública ficaram desassistidas durante essa gestão. E teve aquele episódio, né, do aumento que foi concedido, negociado, aprovado e posteriormente vetado, né?
Então, assim, acaba que gerou esse desgaste, entendeu? Antes da gente passar para a pauta da Assembleia, o senhor citou o Caporeso, o Cabo Júnior, pessoas que são ali ligadas à área mais ideológica do PL. O senhor vê essa diferença entre uma ala mais pragmática, dominada ali pelo Domingos Sávio, e uma área mais ideológica? Eu vejo que não é bem uma área dominada pelo Domingos Sávio. Eu vejo que existem deputados do PL que realmente são mais ideológicos, que defendem mais as pautas de direita do que outros deputados. Existem alguns deputados aí que são mais centro-direita e em muitas votações, quando tiveram votações que realmente eram ideológicas, eles não se posicionaram como nós posicionamos juntos. Então, existe... O senhor acha que essa parte mais ideológica tende a apoiar seu irmão e a mais pragmática ali ao Simões? Sim, tende sim. Essa divisão, ela é clara dentro do partido? Tende sim. Essa área mais ideológica. O Cabo Júnior Amaral esteve com o Caporeso semana passada no gabinete do Cleitinho, já manifestando o apoio para o governo. Então, a tendência é que essa área mais ideológica aproxime-se mais do Cleitinho. Dentro da Assembleia, existe uma polarização muito grande. A gente ele tem deputados, tanto da direita e da esquerda, usando o plenário para falar de pautas mais de costumes. Como que o senhor enxerga isso? Hoje não tem como você sair fora da polarização. A polarização começou a surgir no Brasil pós-2018 e realmente eu entendo, Ana, que, na minha opinião, neutro é só sabonete de bebê. O parlamentar tem que ter lado. Na minha opinião, é dessa forma, porque nós parlamentares, igual eu, deputado Eduardo Azevedo, que sou um deputado de direita, como também os deputados de esquerda, nós estamos ali para representar a parcela da população que confiou em nós no nosso voto. Então, nada é mais justo que eu mostrar para essa população o quê? O que a população mais espera de um deputado? Espera emendas parlamentares? Sim, espera emendas parlamentares. Espera projeto de lei? Espera projeto de lei. Mas a população espera do deputado representatividade. E eu fico muito feliz e muito grato quando a gente se mostra com nossos posicionamentos firmes, assim como nós sempre vamos ter, sempre usando o bom senso. Óbvio que eu sou contra todo qualquer radicalismo, a gente tem que saber usar o bom senso. E quando um seguidor ou quando um eleitor vai lá e diz para você o seguinte num comentário, ou até mesmo em particular, você me representa. Então isso para mim é gratificante. É muito gostoso quando eu chego para um hospital, entrego uma emenda parlamentar que vai ampliar leitos, que vai atender as pessoas na saúde. É muito gratificante quando, através de uma emenda parlamentar, eu reestruturo salas de aulas. É muito gratificante quando, através de uma emenda parlamentar, eu consigo calçar ou asfaltar uma rua que, por décadas, aquela pessoa estava no barro durante a chuva, mas na poeira durante o sol. Mas muito mais gratificante para mim é quando a pessoa chega para mim e diz o seguinte: eu votei em você e você me representa. Nessa defesa dessas pautas mais de costumes, como o senhor enxerga a crítica sobre a esvaziação da pauta da Assembleia? Porque muita gente vem falando que o plenário ali da Assembleia acabou virando um bate-boca, né? Acaba ali um gritando com o outro, xingando o outro, tem empurra-purra, tem briga, tem até soco. Até que isso por um tempo agora está mais tranquilo. Quando tiveram pautas mais quentes, realmente houveram muitos desgastes, muitas... Eu entendo que é natural que isso aconteça, mas o respeito é primordial, certo? Eu sempre falo, Ana, a gente respeita o ser humano pela sua opinião. A gente não ataca as pessoas pessoalmente, a gente ataca pautas, a gente discute pautas. A pessoa tem que ser preservada. Então, essa questão de sair para o soco, sair para o tapa, eu não concordo com esse tipo de situação. Mas, realmente, houveram momentos mais acalorados, mas de um tempo para cá, depois da... Deu uma acalmada, né? Deu uma acalmada. Depois do... Acho que o último projeto mais acalorado que teve na Assembleia foi a questão da privatização da Copasa, que hoje, depois que passou esse projeto, está mais tranquilo. E eu entendo também, né, a gente sabe muito bem que, por ser ano eleitoral, até entendo que o governo vai evitar mandar algum projeto polêmico para a Assembleia esse ano. Eu penso dessa forma. A tendência é ficar mais calmo, né, ficar mais calmo. Mas ali também tem uma disputa de ideologia, obviamente. Sim. E o plenário acaba sendo um lugar para se defender ali as pautas de costumes. E aí rola o bate-boca, né? Rola. Não tem como não rolar, né? E essa pauta da Copasa foi, inclusive, por exemplo, uma das pautas que mobilizou, por exemplo, um político de direita, presidente da MM, prefeito de Patos, Falcão, que foi contra a privatização da Copasa. Isso, acho que, inclusive, foi ali o começo de um ruído que gerou entre o Falcão e o vice-governador. E o Falcão vai ser mesmo, falando em Falcão, o Falcão vai ser mesmo vice-governador, candidato a vice-governador do seu irmão, senador Cleitinho? Já tinha sido lançado ano passado pelo seu irmão, no evento em Divinópolis, mas
Foi lá em outubro, Era um setembro, era um flerte, tava mas só parece que começando esse namoro está caminhando para ficar sério. Começou um namoro e parece que está encaminhando para um noivado e posteriormente um casamento. Olha, tem vários nomes que realmente são nomes que vão agregar muito para o Cleitinho. Eu estava falando aqui nos bastidores com a Ana, o Flávio Rosca, da FIENG. Tem até já a conversa a respeito do nome do Vitório Mediori, ex-prefeito de Betim, que é um grande empresário. E temos o nome do Falcão. Eu hoje, é óbvio que isso depende muito de uma composição partidária. Eu hoje, se eu pudesse defender, eu defenderia o nome do Falcão. É um cara que eu gosto dele, pela forma como ele faz um excelente trabalho. Foi reeleito prefeito de Patos de Minas com mais de 80% de votação. É um cara que hoje tem um bom relacionamento com os prefeitos, é presidente da MM, e eu defenderia o nome do Falcão. Porém, isso está muito indefinido ainda, nós vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos para que essa definição possa ocorrer o mais rápido possível e o martelo possa ser batido nessa chapa. Porque aí seria uma chapa pura, né? Seria uma chapa 100% republicana. Né? É uma vontade até do próprio Falcão, que falou aqui também que gostaria de ter uma chapa pura e tudo mais. O senhor acha que isso é uma vantagem? Olha, vantagem pode ser que sim, na questão de você mostrar mais, digamos assim, mais alinhamento com os ideais de governo. E desvantagem na questão de você ter mais apoio dentro de uma chapa. Tempo de televisão, né? Porque para uma campanha macro, que é uma campanha de governo, você precisa ter essas composições. Então tudo isso vai ser avaliado agora nesse mês de março, porque a gente, como eu disse, a gente está correndo contra o tempo. E se realmente houver essa chapa pura, que essa definição possa ser feita o mais rápido possível. O Falcão me parece, assim, nas entrevistas que eu vejo, que a gente já fez com ele, um político bem do estilo mineiro. Sim. Né? Um político do diálogo, da conversa, de chama um, chama outro. O senhor acha que, por acaso, isso falta no governo Zema? Eu creio o senhor como integrante da base? Não, eu creio que não. Eu creio que o governo Zema foi muito aberto também na questão da oposição, sempre teve um bom relacionamento com a oposição. Por quê? Porque quando você observa, grande parte, ou a maioria, eu não sei até te falar isso agora, que eu não tenho esse levantamento aqui em mãos, mas a maioria dos projetos que o governo precisou aprovar na Assembleia conseguiu aprovação. Então isso mostra que realmente, nessa segunda gestão da reeleição do Zema, ele tem tido muito mais essa articulação política que na primeira. Então, e o vice-governador tem esse jeitinho mineiro da articulação? Ele é um cara mais técnico, né? Então é um cara mais técnico, é um cara que realmente conhece todos os problemas do Estado. E eu espero que ele, se realmente ele se viabilizar como candidato ao governo, ele possa ter essa articulação, porque ela é extremamente necessária para que haja composição política dentro da Assembleia. O senhor é deputado estadual, Matheus Simões assume agora o governo de Minas esse mês. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Eu falei isso e vou voltar a falar. Desejo para ele sucesso. Eu sei que o desafio é grande. E aquilo que depende de mim dentro da Assembleia, para que ele possa entregar resultado para o nosso Estado até o final do mandato dele, pode contar comigo, mas sempre trabalhando de forma muito independente, certo? Dá para separar, deputado? O quê? A questão da eleição, que o seu irmão vai disputar, provavelmente ele contra o Matheus, e a relação de deputado estadual com o governador? Eu creio que sim. Da minha parte, eu não vejo problema nessa questão da separação. Se não houver problema na questão da separação do nosso próximo governador, que é o Matheus Simões, também não vejo problema nenhum, porque a gente tem que estar alinhado com o interesse. Qual que é o interesse? Deixar que Minas Gerais possa continuar tomando uns rumos maiores. A gente sabe o nosso Estado, do potencial que ele tem, e eu creio que se a gente ficar preso a ego político e a diferença nesse momento, nós não vamos levar o Estado a lugar nenhum. O senhor tem boa relação com o Matheus Simões? Muito tranquila. A minha relação com ele é muito tranquila, tanto com o Matheus Simões, tanto com o governador Zema, mas a nossa relação é muito tranquila. Recentemente viralizou uma foto do senhor ao lado do secretário de governo, Marcelo Aro. Qual que é a sua relação com ele? Muito tranquila também. A gente sabe que o Marcelo Aro é um candidato, pré-candidato ao Senado, então é uma relação muito tranquila. Eu gosto muito de lidar com ele, porque é um cara extremamente competente, e tudo aquilo que você precisa do Marcelo Aro no quesito de dar flexibilidade dentro do governo para que as pautas possam andar, ele consegue fazer com que as coisas Eu te fiz essa pergunta do Marcelo Aro porque hoje seu irmão anunciou que o seu irmão poderia vir para o Senado. Sim. Isso pode atrapalhar a sua relação com o Marcelo Aro? E para além, o PL já tem um candidato ao Senado, que é o Domingos Sávio. Sim. O senhor provavelmente vai apoiar seu irmão. Como que fica essa articulação? Olha, eu acho que essa articulação está muito prematura ainda. Eu, como o irmão mais velho, eu já conversei muito isso com os meus irmãos, e eu entendo que o que o Cleitinho disse que poderá. Não é certo. Não é 100% certeza. O senhor acha melhor ele ir para Brasília? Para a Câmara? Eu acho mais prudente, mais sábio no momento que o Gleitinho realmente venha pleitear a Câmara dos Deputados,
não é o momento agora para que ele possa vir para o Senado. Não que ele não esteja preparado, o Gleison é uma pessoa muito competente, muito dedicada, mas isso eu conversei com ele já em off. Eu acho que o momento dele agora é vir para a Câmara e depois, mais para frente, dar passos maiores. Até porque essa vaga do Senado é uma vaga disputada e importante numa composição com aliados, né? Ela faz toda a diferença da formação de uma chapa, né, para o Executivo. É uma eleição majoritária, Isso. Não é proporcional, então precisa ter um alinhamento com o candidato do governo. Mas né? eu acredito que essa composição seria também para não atrapalhar o plano que o seu irmão vem construindo no Senado. Não seria melhor ele ter um sucessor ali dentro? Não é que não seria. Caso ele seja eleito governador? Isso, há uma possibilidade, mas a gente tem que dar um passo de cada vez. Na minha opinião, digamos que num projeto mais seguro, seria mais viável que ele viesse, na realidade, agora para a Câmara. Até porque eu vejo o Gleison com um perfil muito mais de Câmara do que de Senado. O Gleison é uma pessoa muito ele é mais combativo, né? Isso, mais aguerrida, mais combativo. Eu vejo ele mais com esse perfil. O senhor já ouviu falar do termo clã Azevedo? Demais. A gente já... Isso é sempre. Super tranquilo com isso. Como que é ter essa família agora com tanto destaque em Minas Gerais? É um grupo muito assediado ali por vários partidos, tem uma influência grande e que o senhor já falou anteriormente aqui na entrevista, veio de uma origem muito humilde. Sim, mantemos a nossa origem. Eu acho que aquilo que é a essência das pessoas, ela não pode ser mudada, independente do local que você venha a chegar ou do local que você venha ocupar. Eu entendo, Ana, que a humildade, ela é pré-requisito para tudo. Eu falo agora não como político, mas eu falo agora como homem cristão, como homem de Deus. E da forma também como eu e meus irmãos enxergam. Se você for analisar, até para aquelas pessoas que não creem no cristianismo, Jesus foi um homem que marcou a história da humanidade. E até por historiadores que realmente não acreditam em Cristo, eles têm que datar a história como antes e depois de Cristo. Então, se um homem que marcou a história da humanidade, que passou por aqui, não tinha nem onde reclinar a cabeça, mostra que durante todo o seu tempo ali de ministério, durante os seus 33 anos, 80% do seu ministério, ele passou servindo as pessoas e os outros 20% pregando o evangelho. Então, quando as pessoas falam, por que a sua família tem esse destaque na política? Eu acho que é pelo jeito de ser, pelo jeito de servir, pelo jeito de estar presente. A política é isso. A política, eu sempre falo que é uma ferramenta que a gente tem nas nossas mãos para poder transformar a vida, para poder transformar pessoas. E quando você não perde a sua essência, você não deixa o poder subir na sua cabeça, você não vira estrelinha, você não deixa o ego ocupar o espaço do seu coração, você entende ali, que você está ali, que eu não sou deputado, eu estou deputado. Isso um dia vai passar. Então, enquanto eu tiver essa oportunidade de estar ali, enquanto o Gleison tiver a oportunidade de ser prefeito, daqui para frente deputado federal, ou senador, será o que Deus reserva para o futuro dele, o Cleitinho como governador, ou continuar como senador, a gente tem que manter essa essência, de ser simples, humilde e servir a população. Isso é que mantém a família Azevedo em tanta evidência. E por isso que a gente quer continuar esse trabalho, porque o dia que a gente deixar de ser político, o dia que eu sair da vida pública, eu quero que as pessoas lembrem de mim, não como uma pessoa que roubou, uma pessoa que desviou dinheiro, que isso é infelizmente, a identidade da maioria dos políticos. Eu quero que as pessoas lembrem de mim, que isso nunca vai acontecer na minha vida, tá, gente? Eu quero que as pessoas lembrem de mim como uma pessoa que fez a diferença para as pessoas. Isso que é o mais importante. Deputado, e a família conversa de política quando o dia inteiro no almoço de domingo, quando quer discutir estratégia eleitoral, faz uma reunião? Vai na casa de quem? Vai na casa do Cleitinho. Como que é essa dinâmica? Vai na casa do Cleitinho. Só para você ter noção, quando nós começamos eu devia ter foto disso, eu não sei se eu tenho mais, depois eu vou procurar minha assessoria para poder saber se eu tenho. Quando nós começamos as reuniões políticas, sabe onde que elas aconteciam? Quando o Gleison estava vindo prefeito? No fundo de um lote vago que tinha no Varejão. O Varejão está aqui e no fundo tinha um lote vago que a gente alugava do proprietário para poder colocar as caixas vazias para depois ir para o SEASA. E a gente não tinha estrutura para poder fazer reunião. A gente sentava com os caixotes de plástico ali, fazia um círculo e ali começavam as reuniões. E as reuniões hoje acontecem até dentro do Varejão, se precisar, na casa da minha mãe, na casa de um, na casa de outro, mas não tem como deixar de reunir, até por telefone mesmo, por vídeo, às vezes um está mais distante que o outro, a agenda não bate, mas não tem como não deixar de falar e não tem como não deixar de reunir. Deputado, a família também é conhecida por fazer a política de uma maneira diferente, uma ocupação da rede social de maneira diferente, mais informal do que a maioria dos políticos fazem, né? Então, por exemplo, a gente vê vídeo do seu irmão prefeito dançando,
Subindo no palanque lá pra O cantar. senador cantando pagode. Isso. E é uma coisa assim que foge um pouco do padrão, principalmente da política mineira, que é uma política às vezes mais conservadora. Tradicional. Né, mais cercada pelas montanhas. Como que é isso? Isso é uma estratégia ou é natural? É natural. Os meus irmãos, muito antes deles virem para a vida pública, eles tinham um grupo de pagode que chamava BDS, Brotos do Samba. Então, o fato deles dançarem, deles cantarem, deles fazerem isso, é natural. O senhor não participava desse pagode? Não, porque eu não sou muito forte no dançar e cantar, não. Não tá com o mesmo remeleixo. Deixa eu mais na parte da oratória. Porque se eu for cantar, eu vou espantar. Se eu for dançar... Não, uma vez eu fui tentar dançar com o prefeito, saiu um desastre. Eu falei, não deixa eu dançar. Não vai ter Eduardo dançando no palanque. Eu não dou conta, eu sou mais dura que jeitão. Mas cada um com o seu perfil. Mas isso é natural. Isso não é nada forçado. No entanto, que você vê que é natural, porque quando as coisas são forçadas, elas não tendem a viralizar. Quando é natural, as coisas tendem a ser entregues e chegar para a população. Então, isso aí é o que estão vendo, tanto do Eduardo, quanto do Cleitinho, quanto do Gleice, é naturalidade. E esse grupo de pagode? Parou? Parou. Mas o Cleitinho até hoje continua cantando, viu? Ele gosta de cantar. Ele em cima lá do ele palco gosta de cantar. Divinópolis. O grupo de pagode parou de algum tempo, mas o Cleitinho continua cantando. Essa questão das redes sociais é muito importante, porque a gente sabe que é um fato decisivo para a eleição. A gente tem aí fenômenos aqui em Minas Gerais, como o Nicolas Ferreira, e também a atuação do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes. Como o senhor enxerga isso? É uma vantagem ter tantos seguidores? É diferente fazer política dessa forma? Eu acho extremamente importante. Eu não posso menosprezar o trabalho das redes sociais. Eu acho que não só eu, como os meus irmãos também, porque nós somos eleitos pelas redes sociais. Grande parte do alcance que a gente tem se dá pela rede social. Porque a forma como nós adotamos fazer política é não utilizar o fundo eleitoral. Desde quando nós disputamos todas as campanhas, nós não utilizamos. Isso nos deixa em certa desvantagem, porque a gente não consegue ter a mesma quantidade de material impresso, de estrutura de campanha que os outros candidatos têm. Então, a forma que a gente faz para poder potencializar o nome e conseguir chegar nos 45 dias, que é uma corrida, porque 45 dias a gente acha que é muito, mas não é. Muito curtinho, muito rápido, né, muito deputado? dinâmico, que o nosso nome chegue até a população, é a rede social. Então, eu entendo que a rede social ela se tornou uma ferramenta de conexão entre o político e a população. Ela se torna extremamente importante. Óbvio que eu sempre falo, a gente tem que ter maturidade também, saber filtrar tudo aquilo que chega para a gente, porque muitas coisas que chegam são informações que não são verídicas, mas a rede social ela potencializa muito o nosso trabalho, e não só o nosso trabalho, o trabalho de todas as pessoas hoje consegue potencializar o trabalho, ela quebra fronteiras e barreiras que às vezes a gente não conseguia quebrar da forma física. Quando a gente fala de Divinópolis, ali na Assembleia, a gente tem dois nomes que são muito grandes, que é o do senhor e também da deputada estadual Lohana. O senhor disputa muito com a Lohana também esse espaço nas redes sociais. Como que é a sua relação com ela? Muito tranquila. A gente sempre teve muitos embates, desde a época que eu fui vereador, a gente não pode negar isso, mas sempre da forma respeitosa, a gente sempre discutiu pautas, porque a gente discorda e distorce em muitas pautas. Mas hoje a minha relação com a Lohana dentro da Assembleia é muito tranquila, uma relação muito independente, respeito o trabalho dela e ela respeita o meu trabalho. Então, assim, desejo sorte para ela na carreira dela, sucesso, que ela possa alcançar os caminhos que ela pretende A Lohana alcançar. será candidata à Câmara Federal. Isso. E o seu irmão também. Como que o senhor acha que vai ser essa disputa? Eu acho que não vai ter disputa. Eu entendo que... Causas muito diferentes, né? Isso, eu entendo que Divinópolis hoje entende muito bem o posicionamento da Lohana e o posicionamento do Gleidson. São votos distintos. Eu entendo que aquela pessoa que vota na Lohana não vota no Gleidson, e vice-versa. Aquela pessoa que vota no Gleidson não vota na Lohana. Então eu entendo que ali dentro do espaço de Divinópolis, e não só de Divinópolis, mas do estado inteiro, vindo naquela questão da representatividade que nós havíamos falado antes, que o eleitor, quando ele vai votar num deputado, ele analisa muito a questão da representatividade. Vindo desse ponto da representatividade, eu entendo que eles não atrapalham um ao outro, que tem público para que os dois possam concorrer. A gente falou da Lohana, também tem a Gleide Andrade, Domingos Sávio, muitos nomes que saíram ali da sua cidade. Por que isso acontece? Divinópolis virou um polo político. Divinópolis está despontando muitos políticos, né? Eu disse assim, eu não sei, pode ser que eu esteja enganado, mas vai ser pela primeira vez na história de uma cidade do interior ter a oportunidade de ter 2 senadores, né? Cleitinho e depois o Domingos Sávio também, que hoje ele é o nome que mais se desponta dentro da direita. Então, assim, Divinópolis realmente tem virado um celeiro de políticos. Com a Azevedo tem a ver com isso? Eu creio que sim, porque até a gente ouve falar de políticos antigos lá, né, da cidade, que
falou assim, olha, esses meninos aí realmente, eles falam desse termo, né? Eles sempre estão falando, nunca falei isso por aí, esses meninos eles conseguiram virar a chave da cidade, ou seja, eles conseguiram acertar o ponto certo administrativo, que hoje, antigamente Divinópolis era julgada às traças, as pessoas, até o Divinopolitano às vezes tinha até receio de falar, eu sou de Divinópolis, hoje não. Hoje, esse senso de mostrar para a população da região centro-oeste que Divinópolis é uma cidade marca, uma cidade importante, ela voltou para a população. Então, você vê que a população de Divinópolis fala no orgulho, eu sou de Divinópolis, a cidade do Cleitinho. Então, Divinópolis tem se tornado referência nesse ponto. E tem mais algum Azevedo que pode vir para a política? É o irmão mais novo, né, que no momento agora está cuidando da saúde, que infelizmente está com problema de leucemia. A gente espera que tudo ocorra bem agora dentro desse quadro, mas no momento ele não tem pretensão política nenhuma não, que a gente precisa cuidar da saúde dele. E tá bem seu irmão? Tá se recuperando? Tá bem, tá indo bem. Terminou a primeira etapa agora do tratamento, vai passar para a segunda, depois no final da terceira etapa vai novamente fazer o transplante. Graças a Deus tem sido bem o tratamento. Deputado, o senhor é do PL, mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora está preso na Papudinho. Como o senhor viu a prisão? Qual que é a sua avaliação dessas últimas ações? Eu entendo que foi uma prisão política, né? Não houve condenação nenhuma na questão de que pudesse realmente mostrar que o Bolsonaro teve algum crime que pudesse condenar. A gente está trabalhando muito, infelizmente eu não consigo trabalhar nessa pauta, porque é uma pauta federal, eu trabalho como estadual, mas a gente tem cobrado muitos deputados do PL, a questão aí da dosimetria para que a justiça possa ser feita, não só com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também com aquelas pessoas que foram condenadas de forma injusta no 8 de janeiro. A gente vê ali o caso da Débora, poxa, a mulher foi condenada a 14 anos de prisão porque pintou ali com a estátua, perdeu uma ané de batom. Gente, isso é incoerente. Não que eu estou dizendo que um dano ao patrimônio público não tem que ser penalizado, sim, mas com penas que sejam realmente, que correspondam àquilo da expectativa. Então a gente vê que houve sim abusos nessas condenações e a gente espera que essas distorções possam ser corrigidas. O senhor pretende visitar Bolsonaro? Porque a gente tem ali uma parte de deputados da Assembleia Legislativa que são muito próximos do ex-presidente. O senhor não é tão próximo, mas sempre também está ali defendendo, falando sobre. O senhor pretende entrar nessa lista? Pretendo. Eu já até conversei com o Domingos Sávio na última sexta-feira. Tem uma hierarquia, porque depende da liberação do STF. A naturalidade aqui nessa composição agora... Tem um desejo ali do próprio presidente também, à mão, né? Isso. As próximas eleições, ele quer ver aquelas pessoas que são mais próximas dele e também os deputados federais que vão fazer a diferença na composição agora para o apoio ao Flávio Bolsonaro. Mas se tiver uma oportunidade, eu até comentei isso com o Domingos Sávio, que é sempre o presidente do PEC, tem várias demandas, que eu queria muito ter essa oportunidade de poder visitar. Qual que vai ser o seu posicionamento dentro da campanha do Cleitinho? Poderá fazer esse intermédio? Intermédio em qual sentido? Com o Bolsonaro? Creio que sim, com certeza. Eu espero que essa união e essa... digamos assim, do Cleitinho junto com o Bolsonaro ou vice-versa com o Flávio Bolsonaro, que até mesmo o Cleitinho já manifestou apoio ao Flávio Bolsonaro, ela vai ocorrer. O que depender da gente para que isso aconteça, a gente vai trabalhar para que isso seja uma realidade dentro do Estado. E o senhor acha que o ex-presidente Jair Bolsonaro tenderia mais a apoiar o Cleitinho do que o Simões? Qual a avaliação do senhor? Eu acho que sim. Até porque, pela questão de popularidade do Cleitinho, né? Simões, agora que nós falamos anteriormente, é um cara que realmente conhece todos os problemas de Minas, é procurador da Assembleia, tem uma vasta bagagem, mas o Simões não tem essa capilaridade política que o Cleitinho tem. Então, assim, eu creio que se Bolsonaro realmente for opinar nessa questão, que ele deva opinar, eu entendo que ele veja como que o Cleitinho é uma pessoa que dá mais abertura para o Flávio Bolsonaro e dê mais plano político aqui no Estado. O senhor concorda com a anotação do Flávio Bolsonaro de que o Simões puxa a candidatura dele para baixo? Na questão de puxar para baixo, eu acho na questão de visibilidade, não na questão de técnica. Eu acho que o Simões ele não tem a mesma visibilidade que o Cleitinho teria. Então, nesse caso, poderia que se realmente a anotação do Flávio Bolsonaro estaria correta. Deputada, a gente está chegando no final, mas antes a gente tem que falar também do seu mandato na Assembleia. Sim. O senhor está indo para a reeleição. O que falta ainda? O que falta, Ana, falta eu levar infraestrutura para o interior de Minas, para as cidades que eu tenho visitado. Igual ontem eu visitei 4 cidades. Ontem eu estive em Itapecerica, entre Rios de Minas, Congonhas, finalizamos a agenda aqui em Belo Horizonte. Falta levar infraestrutura para muitas cidades do interior, falta levar saúde. Muitas UBSs precisam ser construídas ainda, porque a gente entende que uma das principais vertentes para você desafogar as UPAs, os hospitais, é investir na atenção primária. A gente tem investido muito no nosso mandato nisso, então falta fazer muitas UBS para levar dignidade para a população.
falta muita escola para poder ser construída, para poder ser reestruturada, falta muito emprego para ser gerado aqui no nosso estado, a gente precisa trabalhar para que isso aconteça. Então a gente pretende trabalhar nesses viés aqui para os próximos 4 anos. Caso seu irmão seja eleito governador de Minas Gerais e o senhor mantenha o mandato na Assembleia, como que vai ser essa relação? Ainda a gente não sabe como que vai ser na questão de governabilidade, digamos assim. O pessoal Podemos ser fala um líder? Isso, o pessoal até me pergunta, você poderia ser um líder de governo? Eu falei assim, não sei, o futuro pertence a Deus. Seria uma honra para mim ser um líder. Mas eu entendo que uma pessoa para ser um líder de governo hoje, não que eu não tenha capacidade para isso, a gente tem capacidade, tem que ser uma pessoa menos polarizada para poder ter um bom relacionamento com a oposição. Eu acho que o meu nome para a composição de líder não seria um nome muito bem visto por parlamentares que discordam de pautas ideológicas como eu. Deveria ser uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais de centro nesse quesito. Mas nada nos impede de trabalhar muito, e ainda falei isso ainda com os meus assessores, quando eu estava vindo para cá, você realmente agora, se o Cleitinho vier para o governo, a gente precisa trabalhar mais ainda pelo Estado, porque isso vai ser exigido mais do nosso mandato. Então, a gente pretende trabalhar muito junto com ele para que aquilo que realmente a população espera possa ter as suas expectativas atendidas. O senhor acha que a cobrança, obviamente, vai aumentar? Muito. Eu já passei por isso, Ana. Eu fui vereador enquanto meu irmão era prefeito na Câmara Municipal. Municipal. E deve sofrer até hoje como deputado cobrança em relação à muito, administração municipal, né? Muito. Isso é muito natural de acontecer. Na época que eu era vereador na Câmara Municipal, meu gabinete era o mais procurado. Porque tem, se você, pô, chega a mão do prefeito e vai resolver as coisas mais rápido. Vai ser mais rápido, vai ser mais simples. Mas a gente sempre, na ética, eu nunca usei de um atributo de ser irmão do prefeito na época para poder passar as minhas demandas na frente. Eu sempre respeitei os demais 16 vereadores, sabendo que o prefeito tinha que atender a todos. Mas é natural que a população entenda que isso possa acontecer. Mas e a o gente, irmão do governador, aí a tendência é maior, né? A tendência é que as nossas demandas aumentem ainda mais. E assim, a gente não reclama disso, não. A gente está aqui é para isso. É para trabalhar, para trazer resultados. Se tiver que trabalhar muito, a gente trabalha. Se tiver que trabalhar pouco, a gente trabalha. Mas trabalhar pouco está difícil trabalhar ultimamente. Graças a Deus, a gente está trabalhando muito. Esse é um ano, de fato, de muito trabalho. Muito. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no estado de Minas. A gente agradece muito. Foi um prazer falar com o senhor. Obrigado pela oportunidade, Ana. Obrigado, Alessandra. Muito obrigada, deputado. Continue com o trabalho de vocês aí, levando a informação para a população, que isso é extremamente importante, mostrando o que realmente acontece por trás dos bastidores políticos e dando transparência aí, que faz parte dos princípios da administração pública, ao nosso trabalho, que é prestar conta para o povo que espera muito da gente. O senhor é muito bem-vindo, volte sempre. Obrigado. Viu? Obrigada, viu? Ale, deputado? muito obrigada. Obrigada pelo convite, Ana. Gente, para assistir esse e outros destaques, é m.com.br. Tchau, tchau.